Sempre que queremos então persistir valores, nós podemos recorrer a este mecanismo que está disponibilizado no Vue, que é a Vuex Store. Eu cheguei a explorar outras alternativas, a pensar aqui um bocado numa maneira mais simples, mas todas têm o mesmo problema. A partir do momento que querem colocar mais um ou outro pormenor, querem ir a mais uma API, pronto, já é muito mais complicada a resolução, usando, por exemplo, o Event Bus ou usando Observables, do que usar uma solução que foi desenvolvida especificamente para o Vue, como este padrão de Redux. Portanto, a Vuex Store, se ainda não tem instalado, tem que ir aqui ao site da Vuex e a instalação basta fazer o npm install Vuex. Restar a store e adicioná-la globalmente aqui ao Vue. Depois tem que criar uma pasta chamada store, para o caso de não terem usado o Vue UI, que já faz isto automático. Estão a fazer manualmente. Instalam aqui uma pasta store e o index depois tem este aspecto. Tem estas duas importações que ficam globais, Vue use Vuex, e depois tem então basicamente o funcionamento da store. Nós vamos tentar cobrir a maior parte destas opções, exceto os módulos, porque os módulos é quando já tem demasiada informação e então querem utilizar múltiplas stores, como se fossem múltiplas bases de dados. Neste momento só vamos gerar os favoritos, por isso não temos necessidade de criar outras stores, e isso depois traz outro tipo de complexidade, como se querem ou não usar namespaces para isso. Vamos, por exemplo, disponibilizar aqui uma lista de cães para venda. O esquema é sempre o mesmo, do nome da variável, dois pontos, e depois o que é que quer passar. Se eu, neste caso, quero passar um objeto, onde a gente terá o nome do cão. Se quisesse mais objetos, não faz mal nenhum, é só separar por vírgulas e definir, por exemplo, que isto afinal ia ser, em vez de ser um objeto, ia ser um array. Ok? Vírgula. Próximo elemento. Vou copiar este. Ok? Isto então vai ser um ASCII. Vamos fazer um desconto. Já vou buscar uma fotografia do cão. Aliás, temos aqui o conjunto deles. Vamos copiar. Pode ser este. Ok? Gravamos isto. E vamos a ver então como é que nós podemos usar este elemento. Venho, por exemplo, aqui para um elemento tipo Home, onde tenho aqui o logotipo e depois tenho a pesquisa. Só vou fazer aqui uma simples interpolação de string. Como eu disse, isto está global, portanto, quando eu quiser chamar a store, basta colocar cifrão store. Depois digo que quero aceder ao state. Não se esqueçam, esta a store é global, aqui. Este é o state. E esse aqui quer aceder aqui à venda. Chego aqui ao state. Ponto. Venda. E eu vou querer aceder ao primeiro elemento. Por isso eu coloco aqui o 0. Coloco aqui ponto name. Acho que coloquei nome.
Foi. Portanto, vamos a ver se isto vai nos aparecer aqui o nome do cão no browser. Como podem ver, está aqui então renderizado o nome do cão. A diferença para a situação que tínhamos antes é que eu posso agora navegar. Cada vez que chego aqui, está sempre a persistir o valor. Já temos aqui 3 Akitas, pá, e eu vou meter aqui um boxer. Portanto, vamos colocar então esta lista a renderizar aqui, ali no home. Passamos para aqui, em vez de nós termos aqui só este store, vamos colocar então um div para poder colocar um v4. Isto vai para aqui. E já não precisa aqui da venda. Vamos então o v4 aqui. Não vamos precisar aqui dos resultados. O que nós vamos querer aqui é a store venda. Portanto, isto vai ter aquele array que estava para este lado, este aqui. Não é? Chama-se venda. E aqui então vou passar a este item. Bem, se isto tudo correr bem, vou ter ali uma lista de nomes. Gravar este, sobre aqui, passa a ter aqui uma lista de nomes de cães para venda. Se aumentar no browser. O problema disto é que não me interessa saber que tenho nomes repetidos. Quero saber só quais são os cães que estão para venda. Então eu quero aqui uma lista única. Para fazer isso, quando eu quero fazer operações sobre o array, não posso fazer aqui no state. E também não é muito boa ideia andarmos aqui a fazer no próprio fazer alterações disto no próprio componente. Para isso, foi disponibilidade aqui na Store este getters, que é uma forma de fazer alterações então ali acima. Como é que isto funciona? Eu defino o nome que é para o getter só. Portanto, isto seria por exemplo, raça a venda, os pontos. Digo que quero passar o state, que é o que está lá em cima, e digo qual é a alteração então que quero fazer. Neste caso será pegar naquele state.venda e fazer a seguir um map daquela operação da lei. Que é, como se lembram, pego nos elementos do array e vou dizer que só quero, por exemplo, os elementos ordenados pelo nome. Agora, eu não quero fazer alterações aqui. O que eu quero fazer é criar um novo array para poder, como nós fizemos da outra vez, criar um novo array. E usamos aqui o spread operator com os novos elementos. E para usar isso, nós temos uma condição que é o set. E o set é quando eu faço uma cópia do array sem alterar a origem. Ou seja, será então um new set. E o set é deste daqui. Entre parênteses. E é claro, para isto acabar, preciso fazer o return disto. Gravar isto. Portanto, aqui já não será store state de venda, será store getters. E o nome que dei aqui era
raça venda. Portanto, voltamos aqui ao home. Este é raça venda. E atenção que eu, neste caso, só estou a mostrar os nomes. Portanto, não preciso aqui do item que aquilo só vai retornar os nomes. Gravo este e se voltar aqui já só tenho as coisas, um distinct dos nomes das espécies que eu tenho para venda. Geralmente, quando nós começamos com um objeto vazio, por exemplo, se nós podemos já colocar o nosso objeto de favoritos, seria um array vazio. E nós então iríamos adicionar elementos, mas isto está protegido de forma que nós não podemos fazer alteração direta aqui ao state. Nós, para fazer qualquer tipo de alteração, tem que ser dentro da própria store e tem que ser feita através aqui dos mutations. Então, qual é que é o aspecto de uma mutation? Por exemplo, aquele marca favorito, que era o nome que tínhamos dado aqui para adicionar o elemento, em que nós fazíamos aqui um push. Não é? Portanto, na mutation, vamos voltar lá, nós dizemos que queremos que isto seja colocado no state e o item que nós queremos inserir. E isto será então o state, neste caso ponto favorito, vai ser então igual. Eu, em vez de fazer o push aqui, vou fazer a cópia do state ponto favorito e vou-lhe adicionar só o item. Gravar isto e passamos aqui para o breed. Portanto, nós temos aqui o nosso marca favorito. Em vez de ser aqui este desse favoritos, vai passar a ser agora store. Commit. Agora digo só qual é que é o nome do... que dei o mesmo nome, portanto, da mutação, e digo qual é o elemento então que eu quero inserir. Então, que é este que nós colocamos aqui. Portanto, estão a ver que não há assim grandes alterações. E já posso colocar aqui em cima isto, em vez de ver os favoritos, ele vai ver então o que está na store. Ponto state ponto favoritos. Portanto, isto são as únicas alterações. Já podemos ver se isto está a funcionar. Posso adicionar então aqui da mesma maneira que fazia antes. Claro que eu ainda não implementei para retirar, mas a diferença é que eu agora posso voltar ao breed, escolher outra espécie qualquer e os favoritos já ficaram aqui e já posso adicionar outros